falando aqui sobre religião. Vocês devem lembrar que lá atrás, num dos nossos primeiros encontros aqui, nós falamos a respeito de religião, apresentando não uma definição dicionarizada, mas a gente começou a falar sobre conceitos. E aí, em relação à questão da definição de religião, pegamos algumas frases, né, como a religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência, né, de Friedrich Schleiermacher. A religião significa a relação entre o homem e o poder sobrenatural humano no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. E essa relação se expressa em emoções especiais, confiança, medo, conceitos, que seria a crença, e ações, culto e ética. E aí nessa questão de conceitos, a gente vai falando, né, sobre a experiência com o sagrado que o ser humano tem, e sendo que na proposta do Livro das Religiões, em vez de ter uma definição fixa e universal de religião, a gente está pegando o caminho de conceitos, de ângulos, que ele chama de 4 ângulos da religião em si. E a gente tem falado sobre conceito ou crença, e a gente falou sobre a questão dos mitos, né, enquanto modo de explicar uma realidade. Depois começamos a pegar o conceito de divindade, onde falamos sobre monoteísmo, monolatria e a diferença entre eles dois, politeísmo, falamos também sobre panteísmo, animismo e crença nos espíritos, e depois fomos para o conceito de mundo. Depois do conceito de mundo, pegamos o conceito de homem, falamos sobre a criação do homem, falamos sobre a morte, falamos sobre a relação do homem com o divino, e a gente terminou na semana passada, quando a gente estava começando a falar sobre cerimônia. E aí a gente falou um pouco sobre cerimônia e fizemos até uma distinção entre religião e magia. E resumindo tudo aquilo que a gente falou, a questão que na religião você vai lidar com o sagrado, mas numa relação dialogal. Você chega, você pede, você suplica, você chora, você implora, você faz alguma coisa de modo a ver se consegue, né, deste ser sobrenatural ou destes seres sobrenaturais algum tipo de favor. No caso da magia já é diferente, você que é o cara da situação. É só você fazer um hocus pocus, um abracadabra, você, né, faz um negócio aí, dá um Shazam na parada e pô, né? E aí a gente até falou um pouco sobre o nosso contexto evangélico, que às vezes existem pessoas que elas não se relacionam com Deus religiosamente, mas elas se relacionam magicamente, como se assim, Deus não quer um negócio, mas eu faço algo que vai mover a mão de Deus. Deus fala assim, não vou fazer. Aí eu falo, vai sim. Ele, não, vai, porque né, vou mover sua mão. E aí nesse caso, às vezes assim, esse jeito de fazer Deus funcionar, a pessoa não consegue perceber que é ela que está querendo ser o Deus da situação. Não estou dizendo que a gente não deve procurar a Deus nas nossas necessidades, e é legítimo a gente querer que Deus faça alguma coisa que aparentemente é para o nosso bem. Imagina, você está com alguém doente, a coisa mais natural do mundo é você querer que Deus cure aquela pessoa. Só que é importante lembrar que Ele é o Deus, nós não. Porque se for na magia, Ele não é o Deus, Ele é uma força que a gente controla. E aí, assim, infelizmente, né, eu tenho a sensação
de que tem gente que pega esse caminho. E aí, falando aqui sobre cerimônia, um dos aspectos da cerimônia